os comunistas, cara, por que você não gosta do comunismo? Da onde vem a sua raiva ou a sua aversão a essa ideologia? Então, quando eu tinha 15, 16 anos, eu fui meio simpático ao comunismo. Eu não devia estar falando essas coisas, mas agora já foi. Normal, acho que Tô todo mundo brincando, passou tô por uma brincando. fase de Todo mundo ateu e de passou. comunista. E aí, então, eu tinha, conforme eu falei, eu tinha uns professores lá que defendiam Che Guevara, Fidel Castro, né? Mas aí, já com 18 anos, eu comecei a ver que tinha coisa errada lá, né? Abolição da propriedade. Ué, o fulano trabalhou a vida inteira para deixar para os filhos, e aí vem lá o Marx no Manifesto Comunista e diz que seja abolida a herança. Eu falei assim, ué, que história é essa? E depois o espertalhão do Marx e do Engels, os dois receberam herança, né? Então no manifesto está escrito abolição da herança, mas os dois receberam herança. Os caras de pau, né? As deles não aboliram. Na deles não. Então eu comecei a perceber essas injustiças, né? E hipocrisia. E hipocrisia, principalmente hipocrisia, e também que esses comunistas, não todos, né, mas uma boa parte, não estudam, só vê slogan. Ninguém leu Marx, ninguém leu Capital, ninguém leu Ideologia Alemã, ninguém leu a crítica à filosofia do direito de Hegel, ninguém leu nada, fica só repetindo chavão. E aí eu comecei na década de 90 a estudar, né, contra o comunismo, né? Eu tinha lista de discussões no Yahoo, não tinha nem Google naquela época, eu ficando velho. E a gente tinha vários debates contra esses comunistas, né? Então, desde os anos 90 eu passei a estudar e combater a esses comunistas. Então, vem cedo a minha aversão ao comunismo. Agora, naquela década de 90, uma coisa que prejudicou muito, e com reflexo até hoje, que muita gente achou que não valia a pena combater o comunismo. Muitos intelectuais pararam de estudar para combater o comunismo, achavam que estavam mortos. Muitos falavam, não, o comunismo está morrendo, vamos ficar preocupados com outras coisas, o muro de Berlim caiu, essa turma daqui 10 anos ninguém mais vai falar em comunismo. Imagina só o erro estratégico que foi não continuar combatendo o comunismo desde a década de 90. Então, desde a década de 90, eu tenho esse lado forte anticomunista. E agora, de uns tempos para cá, com o canal, resolvi então ter um trabalho sistemático e nesse mês agora de abril eu vou lançar um curso sobre o marxismo, né? Marxismo clássico, né? Então, para como combater, quais são as ideias e tal, mostrar como muitos deles não conhecem o Marx, ou conhecem, estão de má fé, não estão divulgando o que de fato o Marx pensou, ou de fato não conhecem ou defendem slogan. Você leu, você é um cara conhecedor, você vai criticar fazer esse curso tendo, né, lido e sabido das coisas. Eu queria saber de você se tem alguma coisa dentro do marxismo que você acha que dá para aproveitar para a sociedade. Ou se é tudo lixo. Porque, de certa forma, tem algumas críticas que é feita à estrutura humana de poder e de como as relações acontecem, que batem pra mim. Não que eu tenha lido, eu preciso ler, eu sou um desse cara burrão que não lê, mas eu preciso ler. Mas pelo que eu vejo os comunistas falando, tem certas coisas que eu concordo com eles. Como que é a sua visão, assim? Então, o Marx ele tinha uma visão horrorosa, né, de tudo, uma interpretação delirante da realidade, com muito erro, materialismo dialético é delirante, a infraestrutura gerando a superestrutura. A infraestrutura é todas as relações materiais da sociedade e economia que gerariam a religião e a cultura. Então, para ele, a forma como se trabalha gera religião e gera cultura. Imagina só o delírio da visão dele. E ele defendia isso claramente, né? Então, toda a exposição, se a gente pegar todos os pontos do Marx, tá tudo errado. Porém, 2 pontos eu tenho que dizer que, em parte, ele estava certo. Primeiro ponto, Revolução Industrial. Revolução Industrial, de fato, foi criminosa mesmo. Os liberais agora vão me matar. Você é cancelado pelos liberais, porque os liberais elogiam a Revolução Industrial. Revolução Industrial, na primeira fase, que foi a Revolução Industrial como tal, de 1780 a 1830 na Inglaterra, foi criminosa. Tinha trabalho de crianças, as crianças morreram, né? Os empresários preferiam contratar crianças porque elas eram mais dóceis, pagavam menos. Pagava 1/5 do salário para um adulto com a mesma carga horária. Olha que injustiça. Eles contratavam crianças que elas conseguiam limpar chaminé. Olha o perigo, limpar chaminé
porque a boca da chaminé não cabia um adulto, mas cabia uma criança. E outra, elas tinham, como elas eram pequenininhas, isso, criança de 8, 10 anos, tinha caso até de criança de 6 anos trabalhando. Caralho. Era os tiares, né? Como não tinha muita tecnologia de desligar, porque era tudo com moinho, então ligava lá umas chaves enormes para funcionar o moinho, que aí girava os teares. E só desligava no final do dia. E se um pedaço do tear travasse? Eles não tinham como desligar, assim, não é igual o computador. Uhum. Então mandava uma criança lá para desligar. Aí nisso perdia um dedo, mão, morria. Menina enroscava o cabelo no tear e morria com um tranco assim para trás na cabeça. Caía da chaminé e morria. Trabalhava em minas, por isso que surgiu o mini pônei, né? O mini pônei é um trabalho feito na Inglaterra justamente nas minas, né? Que é o mini pônei, ele carrega bastante peso e cabia dentro da mina. E a criança, e às vezes a criança, como é que é? Vai, e a luz? A luz às vezes era explodia dentro da mina. Às vezes tinha acidentes em indústrias na Inglaterra. Tava 30, 40 pessoas. Isso aí durou, esse surto aí durou uns 50 anos mais. Então ela foi criminosa. Isso é tudo documentado. 50 anos das pessoas, Foi, crianças sim, trabalhando. Foi tudo documentado isso, né? E aí vem esses liberais pró-Estados Unidos e pró-Inglaterra e vão lá e defendem que a Revolução Industrial foi uma maravilha e tal. Não, a Revolução Industrial foi criminosa. Nisso, Marx não foi o único a falar sobre isso. Nisso, ele aderiu àquela corrente que estava dizendo, ó, tá tendo abuso, a criança está trabalhando 13, 14 horas. Isso é verdade. Não é porque o Marx falou que vai deixar de ser mentira. Se o Marx falar que 2 mais 2 é igual a 4, vou falar que é 5 só porque o Marx falou. Pode crer, tá certo. Agora, então, nesse ponto, ele estava certo, não foi o único, vários outros fizeram denúncias, né? Depois o parlamento inglês fez um monte de leis, e foram essas leis, esses ajustes e também o avanço da tecnologia que propiciou a melhora das condições de vida do operariado. Mas no surto da primeira fase da Revolução Industrial, que é a Revolução Industrial propriamente dita, foi absolutamente criminosa. Então, essa crítica está correta. Outro ponto, que é em parte, é quando Marx fala da reificação. Reificação mas que foi melhor, por isso que eu falo, em parte que foi melhor abordada por Werner Sombart, que tem um livro fantástico comentando sobre isso. Mas o termo é o mesmo do Marx, né? Que é quando veio o ambiente da Revolução Industrial, as relações humanas passaram a ser o intermédio da coisa. Um exemplo. Então, a gente, antigamente, quando a pessoa fazia uma calça num alfaiate. Então, você conversava com o alfaiate tem nome, tem mãe, tem filho, você tinha uma relação pessoal com esse alfaiate. Com o surgimento da Revolução Industrial, você compra calça em grande magazine. Sabe quem que fez sua calça? Não, provavelmente foi, às vezes, o trabalho escravo de uma pessoa que mora na Índia, em Bangladesh, ou até mesmo aqui no Brás, em São Paulo. Você não sabe, você não tem relação pessoal. A sua compra, a sua questão ficou coisificada, só tem acesso a coisa. A relação pessoal ficou para trás. Isso aí é abordado muito bem por Werner Sombart. Mas o Marx também tinha feito uma análise parecida com isso, embora do Werner Sombart tenha sido melhor. Então, nesses dois pontos. Agora, o resto, meu amigo, o resto é uma tragédia. Ele defendia a violência, assim, ele era racista, assim, ele era hipócrita, criticava o capital e mandava carta para os parentes dizendo que tinha aplicado na Bolsa de Valores, recebeu herança, enquanto lá no Manifesto Comunista era para abolir a herança, queria a abolição da propriedade, sim, queria que todos os empresários perdessem todos os bens, queria a ditadura do proletariado mesmo. Ele era um ideólogo, né? Um ideólogo. A mais-valia não existe, é uma mentira completa a mais-valia, né, já derrubado por vários economistas, inclusive do século XIX. Então, se a gente pegar os 11 principais pontos do marxismo, esses 11 estão errados. É uma das doutrinas mais absurdas que tem, do ponto de vista teórico, é o marxismo. Isso nos livros dele, não é? Alguém crítico comentando, não, está lá no Ideologia Alemã, está no Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, está no Anti-Düring, está no Manifesto, está no Capital, está no Grundrisse, está na defesa de doutorado do Marx, que foi sobre Demócrito e Epicuro, está nas cartas, várias cartas do Marx, está na Gazeta Renana, está na Nova Gazeta Renana. Então está no Ideologia Alemã, que é um
um clássico para quem estuda o Marx, porque ele comenta um pouco sobre o comunismo. O comunismo é diferente de socialismo. E agora, você tem várias obras do Marx aqui. E algumas ele escreveu junto com o Engels, né? O Engels também depois escreveu A Origem da Propriedade da Família, né? Então, eu citei aqui várias obras que eu tive o desprazer de ler para poder combater e criticar o marxismo. Agora eu pergunto, esses marxistas aí de YouTube leram alguma dessas ou leram o Capital e o Manifesto? Olha, tem uns caras ali que parecem Não, ser estudados. Assim. Mas muitos não. Muitos, por exemplo, defendem que Marx defendeu aumento de salário e boas relações no emprego. Marx não defendeu isso. No Crítica ao Programa de Gotha, ele chamou os socialistas que defendem melhores condições de trabalho e aumento de salário para a classe operária de conservadores, porque o objetivo dele é a eliminação da relação capital e trabalho. O objetivo dele não é administrar a relação capital e trabalho de forma melhor para o proprietário. Ele quer, o Marx, como ficou claro na Crítica ao Programa de Gotha, ele quer implodir o Estado burguês e quer implodir essa relação capital-empregado. Ele não está defendendo aumento de salário, mas ele queria criticou eles. No lugar disso? Ele queria, numa primeira fase, uma revolução socialista na qual todos os bens de produção, indústria, comércio, qualquer coisa, agricultura também, na mão do Estado. É uma centralização de poder. Uma centralização completa na mão do Estado. E depois, na visão comunista, que as pessoas esquecem, a extinção do Estado. Então não ia haver mais Estado, ia ser uma anarquia. Não tem os anarcocapitalistas? O Marx era um anarco-comunista. Interessante. E nessa fase da extinção do Estado, quem que controla as relações interpessoais? Então, ele dizia que isso aí exige o nascimento de um novo homem, né? Novo homem, ele comenta assim vagamente, o Engels comenta um pouquinho mais, o Trotsky diz que vai nascer um novo homem, até o Che Guevara, aquele assassino criminoso, também comentou que o socialismo vai nascer um novo homem. Então, como seria esse novo homem? Porque é o seguinte, para o Marx, tudo veio mudança das relações de trabalho e relações com a natureza. Então, o homem passou a se distinguir do animal porque ele passou a trabalhar e fazer instrumentos. E na visão dele. Entendi. Então, aí a sociedade saiu do mundo antigo, Grécia e Roma, porque mudou a alteração de trabalho. Aí veio para o mundo feudal. O mundo feudal mudou para o mundo capitalista por causa de relações de trabalho e instrumentos. E aí o capitalismo vai gerar um colapso, na visão dele, né? E geraria um colapso. Esse colapso vai gerar a sociedade socialista, no qual vai ter a ditadura do proletariado comandado por eles, né? Do proletariado. Mas depois de uma certa fase, quando todos os bens, quando não vai mais haver a exploração do trabalho assalariado pelo capital, por isso que o Marx era contra, né? Quem é marxista clássico tem que ser contra o capital e a relação patrão-empregado, senão não é um marxista clássico. Quando vai ser extinguida essa relação, e aí vai ser criada uma nova sociedade, com um novo homem, no qual não vai ter mais trabalho assalariado. As pessoas trabalhariam na visão dele e teriam acesso aos bens sem relação de trabalho. A sociedade, organicamente, não precisaria mais ter um Estado. Elas trabalhariam só porque elas querem fazer alguma coisa. Trabalharia menos, cada um poderia pescar, cada um trabalharia na indústria, no comércio, mas sem relação de alguém trabalhando para você pago, que o Marx abominava, né? Ele achava como se fosse uma exploração, sempre que era há esse tipo de relação. Como uma exploração, né? Tanto é que ele coloca o mais-valia como um roubo que o proprietário tem, que o proprietário rouba do empregado na mais-valia, né? Pode crer. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarchx. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!